Como ler a Bíblia? Eu queria compartilhar com vocês de um pequeno escrito de August Hermann Francke, seu original em alemão, Kurze Unterricht, wie man die Heilige Schrift zu seiner wahren Erbauung lesen solle. Traduzindo, como ler a Bíblia, como a Bíblia, a Sagrada Escritura, deveria ser lida. August Hermann Francke, ele foi teólogo e pastor alemão, nascido em 1663, morreu em 1727. Este teólogo e pastor também foi um filantropo e um estudioso muito dedicado da Bíblia, estimulou a criação de diversos grupos de estudo bíblico caseiros. Ele foi o pai do ensino confirmatório na Igreja Luterana, que ainda existe em muitas comunidades de confissão luterana, também aqui no Brasil. E foi também um dos pais do pietismo alemão, que trouxe elementos teológicos muito consideráveis na vida da igreja na Europa. Esse pequeno artigo que mencionei, do alemão, ele foi traduzido aqui, algumas porções, pela dona Isolde Mohr Frank, aqui de Canoas, e ela colocou esses trechos já em ordem, com 7 pontos que o August Hermann Francke indica como método para a leitura da Bíblia. São 7 pistas, que ele nos dá, e eu queria então compartilhar desse belíssimo artigo e o trabalho de tradução e organização da dona Isolde. Primeira dica, ao lermos a Bíblia, segundo August Hermann Francke, é ler só com a intenção de querer aprender de Deus. Não leia-se a Bíblia como, por exemplo, faziam os fariseus no tempo de Jesus, que liam as Escrituras com a intenção de justificar, através das Escrituras, os seus atos. E é um erro que muitas pessoas também querem insistentemente cometer hoje. Elas leem apenas na Bíblia algumas passagens, escolhem versículos que combinam ou que concordam com seus posicionamentos, seus pensamentos, e a maioria das vezes tirando o texto fora do seu contexto. Então, ir à Bíblia para tentar usá-la para provar uma ideia minha, sua ou de quem quer que seja, deveria ser descartado pelas pessoas sinceras que realmente querem aprender a palavra de Deus. Então, só leia a Bíblia se você realmente quer aprender de Deus. Segunda dica: ler com o desejo de conseguir chegar à vida eterna, conforme 2 Timóteo 3,15, que diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aquele que vai às Escrituras quer encontrar ali as palavras que conduzem para a vida eterna. Terceira dica: chegar como pessoa simples na presença de Deus, que é o Deus eterno, Deus vivo, Deus criador, o Deus santo, Deus da misericórdia. E assim chegar com humildade em oração, agradecendo que Ele nos permite conhecer a sua vontade e pedindo, conforme ensina Efésios capítulo 1, versículo 17 seguintes: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. A quarta dica: fazer da leitura bíblica um diálogo com Deus. Por exemplo, lendo Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Podemos dizer para Deus: tu que criaste o céu e a terra, tu tens também o poder de me guiar. Ou: grande Deus, tu és o Criador e o Pai de todos nós, por isso eu digo a ti, como o salmista disse no Salmo 73, no entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão, tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais quereria eu querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Entendeu? Lendo um pequeno versículo como este: no princípio criou Deus o céu e a terra, o leitor da Bíblia consegue agora estabelecer um profundo diálogo com Deus, louvando, agradecendo, bendizendo, a partir de uma sentença da palavra. Quinta dica de como ler a Bíblia, segundo August Hermann Frankl: não querer ler depressa um capítulo. No meio da leitura, sempre de novo, pensar e refletir sobre aquilo que leu. A reflexão e a oração andam de mãos dadas. Para o sol espelhar-se na água, a água não pode ter correnteza. Assim devem ficar tranquilos e calmos os leitores da Bíblia. Experimentaremos como é maravilhoso descobrir sempre novos mistérios e milagres do reino de Deus. Os que leem ligeiro o capítulo e depois já fecham a Bíblia não aprendem muito, mesmo lendo toda a Bíblia algumas vezes. Sexta dica: assim como há uma oração no começo da leitura, e assim como a leitura é acompanhada de oração, assim deve haver também uma oração no final, agradecendo pela oportunidade e pelo alimento que recebemos, e pedindo para que Deus nos ajude para guardar a sua palavra. Orar antes de ler, estar em espírito de oração enquanto está lendo, e após ler, orar de novo para agradecer. E sétima dica que August Hermann Frankl nos dá para ler a Bíblia com proveito é: Deus, que é fiel, será o nosso ensinador e professor, e certamente não deixará faltar oportunidades para nos examinar. Provações, problemas e conflitos são sinais do seu amor. A reflexão, a oração e a cruz fazem crescer o cristão.
Por isso, quando encontras a dificuldade, pensa numa frase da Bíblia e mostra para o Pai o que aprendeste dessa lição. E se não achas um versículo de cor, abre a Bíblia. E logo quando der, leia um salmo ou um texto que te dê a vontade para ler, e Deus vai estar junto, e tu encontrarás algo que te ajuda. Que 7 dicas preciosas. Ler a Bíblia somente com a intenção de querer aprender de Deus, não para justificar os seus pensamentos. Segundo, ler a Bíblia para encontrar nela as palavras da vida eterna. Terceiro, chegar humildemente na presença de Deus para receber dele o Espírito Santo que nos torna sábios. Quarto, fazer da leitura da Bíblia um diálogo com Deus. Leitura da Bíblia é um diálogo, não é um monólogo, nem uma palestra, nem um solilóquio, é um diálogo. Quinto, não querer ler a Bíblia depressa, sem meditar e refletir o que estás lendo. Sexto, oração antes, durante e depois da leitura. E por fim, saber que é o próprio Deus que é o teu ensinador, o teu mestre. Que possamos, dessa lição, aprender com August Hermann Frank como ler a Bíblia. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Uma boa leitura e aprendizado da Escritura Sagrada. Amém.